Atualmente, o Zoro se configura em um seleto grupo, muito seleto de personagens acima de comandante de Yonkou. Não só isso, entrou em um grupo ainda mais seleto usando o Haki do Rei avançado, que em sua forma base já é extremamente raro. Mas mesmo seu nível aumentando e muito, tem vários personagens que destroçam o Zoro em combate atualmente. É duas remadas bem dadas que o barco afunda. Por isso eu listei os personagens que conseguem fazer o Zoro comer terra, ser derrotado e destroçado. Mihawk. Tá aí um cara que a gente já começa lançando a polêmica. O Drácula Mihawk ainda detém o título de melhor espadachim do mundo, mas mesmo assim ainda tem gente que acredita que só Zoro é capaz de bater de frente com ele atualmente, principalmente após ter derrotado o King. Porém não é bem assim, porque o Mihawk é um completo monstro em combate. Antigamente ele batia de frente com o próprio Ruivo nos duelos, sendo que o Shanks ainda tinha os dois braços. E olha que o Shanks é o melhor usuário de Haki do Rei que a gente já viu nesse mundo. Então não é loucura cogitar a possibilidade dele ter o Haki do Rei também. Mesmo depois de ter derrotado King, Zoro nunca sequer cogitou a ideia de reivindicar o seu posto de melhor espadachim do mundo. Muito pelo contrário, ele na verdade continua treinando e buscando formas de aumentar o seu poder de luta. Ou seja, ele sabe que ainda não está no mesmo nível de Mihawk. Fora que mesmo após o governo vendo que o Luffy despertou sua fruta e está ainda mais perto de alcançar One Piece, eles ainda deram uma recompensa ainda maior para o Mihawk em comparação à recompensa do Luffy. Mas é claro que agora que o Zoro sabe usar o Haki do Rei, ele está dando passos largos para tomar o título de melhor espadachim do mundo. Luffy. Bom, é lógico que Monkey D. Luffy, o capitão do próprio Zoro, derrotaria ele, e eu me arrisco a dizer que até mesmo o Gear Force do Luffy ainda conseguiria vencer o Zoro, porém com uma certa dificuldade, é claro. Mas na quinta marcha, o Luffy fica num nível de poder completamente fora do comum. A lista de habilidades e poderes que o Luffy possui nessa forma vão muito além das capacidades do Zoro. Primeiro que na questão de velocidade e força física, o Luffy tem um aumento exponencial nesses atributos. Sua velocidade é tão grande que ele se safou de uma luta contra Rob Lute sem ser acertado uma única vez. Em relação à sua força física, ele venceu Lute com um golpe bem dado, e ainda conseguiu segurar o Kaido na sua forma de dragão. Sem contar que ele ainda pegou o Kaido e brincou de pula-pula, pulando cordas com o Kaido, que é um feito ainda mais absurdo. E já em relação aos seus poderes, o Luffy conseguiria transformar tudo o que toca em borracha. Então com sua velocidade, talvez ele poderia neutralizar o ataque do Zoro transformando a espada dele em borracha. Já pensou? Seus poderes vão além da imaginação, então o Zoro teria dificuldades para superar o Luffy na sua forma Gear 50, que transforma tudo ao seu redor em borracha. Barba Negra. Marshall D. Teach é um homem que em muitas ocasiões é subestimado pela galera, principalmente por se dar mal na maioria dos combates, ou então sair fugindo com medo de alguém. Mas ele guarda poderes inimagináveis em seu arsenal. O cara tem simplesmente duas das frutas mais fortes da obra. Ele tem a Logia mais forte de todas e também a Paramécia mais forte de todas. Quem se lembra bem de que o Barba Branca foi capaz de fazer na guerra de Marineford, sabe o poder que o Teach tem em suas mãos. A Yami Yami no Mi também é quase um coringa em meio a isso, pois ele é capaz de sugar tudo o que está ao seu alcance. Ele é capaz de anular os poderes de qualquer Ultra Fruta. Exemplo disso, nós temos a vez em que ele anulou os poderes do tremor emitido pelo próprio Barba Branca. E se engana quem pensa que o Barba Negra só vive de Akuma no Mi, porque ele também tem Haki, e ele manja muito em Haki. Akainu. O Akainu é muito mais forte do que você imagina. A galera subestima bastante os poderes do Almirantes, e eu concordo em parte com isso. Mas no caso do Akainu, não tem como subestimar. A gente pode dizer que ele foi o cara da guerra de Marineford. Ele teve dois embates diferentes com Barba Branca, o homem mais forte do mundo, e a gente pode até dizer que ele saiu vencedor dos dois confrontos. No primeiro, ele acertou a parte superior do corpo de Newgate, fazendo ele ficar completamente desgastado. No segundo embate, o Barba Branca estava até mais forte do que anteriormente, pois estava com gatilho de raiva, algo que com certeza fez alguém ficar extremamente mais poderoso. Só que mesmo assim, o Akainu conseguiu acertar um ataque tão avassalador que estourou a cabeça de Newgate. Sério, o corpo de Barba Branca, a princípio, deveria ser tão rígido quanto o de Kaido. Claro que Marineford ele já não tinha uma resistência que pudesse ser comparada a de Kaido, mas esse golpe do Akainu foi tão potente que eu não duvido que o Kaido sofresse bastante com ele também. Então na minha análise, o poder ofensivo de Akainu
é extremamente apurado, o que me leva a crer que ele seria um adversário formidável para monstros como os Kaido, Big Mom e Barba Branca, no auge no caso. Então se ele é tão poderoso assim, eu ainda acredito que o Almirante é mais forte que o Zoro, principalmente porque ele é o homem mais forte da marinha. Então não faria muito sentido ele ser mais fraco do que um comandante de Yonkou. Monkey D. Dragon. Ao que tudo indica, o Dragon é usuário de alguma fruta relacionada ao clima ou algo do tipo, pois sempre que ele deu as caras, o clima do ambiente se alterou completamente, seja com raios iguais a que ele jogou sobre a plataforma de execução, ou com os ventos que ele jogou para favorecer a fuga do Chapéu de Palha em Loguetown. Lógico que isso é especulação, mas está claro que o Dragon deve ter alguma fruta relacionada ao vento ou ao clima ou algo do tipo. Sendo assim, é possível que ele tenha sido o homem por trás da destruição da frota dos navios do Chique, o Leão Dourado, na Batalha de Edgewar, no qual o Leão Dourado perdeu metade da sua frota por uma misteriosa ventania. Além de possuir uma Akuma no Mi com poder completamente destrutivo, tudo indica que ele tem a capacidade de manifestar o Haki do Rei. Afinal, ele é o líder do exército revolucionário, o que consequentemente lhe dá características de um rei, fator necessário para despertar o Haki do Rei. Então, somado aos poderes da sua fruta, o seu possível Haki do Rei e por ser o líder da maior posição do governo, é certo dizer que ele é um dos homens mais fortes do mundo, superando Roronoa Zoro. Shanks. Na minha opinião, ele é o homem mais forte desse mundo. Eu acho que na opinião de todo mundo também, né? O Shanks, além de ser duelos intensos de espada como Mihawk, ele demonstrou recentemente grandes feitos com o Haki do Rei. São feitos incríveis, desde equiparar Almirante a quilômetros de distância com o Haki do Rei, derrotar o Kid e o Killer com só o golpe, imbuído com o Haki do Rei e muito mais. Com certeza ia ser muito bacana assistir uma luta entre esses dois, afinal o Zoro conquistou muita força depois de lutar contra a King. Mas o problema é que o Shanks, no manejo de Haki do Rei avançado, tá bem melhor do que o Zoro. Só de pensar nas diversas colisões que eles podem fazer, eu já fico pensando como épico poderia ser esses embates. Afinal, o Mihawk era o rival de Shanks, e o Zoro é rival de Mihawk, então poderia lutar com Shanks também. Ben Beckman. O Ben Beckman também é outro que parece muito pouco, mas na minha opinião ele é o comandante de Yonkou mais forte de todos atualmente. Se você acha que o King, o Marco ou até mesmo o Zoro é o comandante mais forte, você pode estar totalmente enganado. Saber o real poder de Ben Beckman é bem difícil, dado o fato de que ele quase nunca apareceu na obra. Porém, existem dois indícios que me fazem colocá-lo como o mais forte. Primeiro é que seu Haki do armamento é provavelmente um dos mais fortes da obra. Ben Beckman, sem mesmo possuir uma Akuma no Mi, foi capaz de cortar o braço de Kid com uma certa facilidade. Já em Marineford e no filme One Piece Red, Ben Beckman fez o próprio Kizaru se intimidar perante a sua pistola. E olha que nós estamos falando de Kizaru, que chegou a se oferecer para lutar contra Kaido e Big Mom em Wano. O segundo indício é por conta da seguinte frase que a marinha disse uma vez: os piratas do Ruivo são os mais equilibrados em termos de poder. Com base nessa afirmação, a gente pode dizer que não existe ninguém no bando dos Ruivos com poder muito acima do outro. Logo, podemos afirmar que não existe tamanha disparidade entre os poderes de Shanks e Ben Beckman, que é seu imediato. Lógico que deve ter, o Shanks deve ser mais forte, mas não deve ter tanta diferença assim. Então, já que eu falei que o Shanks é o homem mais forte do mundo, e dada a suposição de que Ben Beckman é tão forte quanto ele, eu coloco ele como o comandante dos Ruivos, sendo o mais forte dos comandantes de toda a obra. Ou seja, ele poderia derrotar o Zoro. Mas o que não pode ser derrotado de maneira alguma é o seu like. O seu like tem que estar firme e forte em todos os vídeos aqui do canal. Então já deixa o like para ajudar o canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo desse canal que é 100% focado em One Piece. Aliás, se você gosta mesmo, clica nos dois vídeos que estão passando na tela porque os dois são de One Piece. Te espero neles.